Agora, quem também vem numa elegância pra gente abrir o programa com um tema que é sempre importante: mitos e verdades sobre contraceptivos. Doutora Karen Rocha, ginecologista, bem-vinda. Tudo bem? Tudo ótimo. Adoro quando você tá aqui, que o nosso bate-papo é leve, sempre muito transparente, tirando as dúvidas do público. Vou sentar aqui ao seu lado, Venha. vou passar por aqui, doutora, porque esse assunto é engraçado, né? Como, embora pareça algo até muito familiar e que a gente tenha contato sempre, porque é uma preocupação antes de tudo, tem muitas dúvidas, né? Eu acho que as pessoas estão sempre se perguntando ali, mas o que é melhor, né? Onde eu ganho e onde eu perco, dependendo da opção que eu escolho, né? Isso. E ultimamente está sendo meio que um vilão. O pessoal está falando muito mal de anticoncepcional e a gente precisa ver que realmente o anticoncepcional nunca vai perder o seu valor, porque ele tem benefícios inúmeros. Então, eu acho que nosso papo aqui hoje vai ser um pouco de desmistificar. Perfeito. E tentar mostrar que ele não é o inimigo aqui. Aliás, ele é o amigo. Tá certo. E outra, né, gente, assim, a gente sabe que algumas questões vão impactar diretamente na vida das pessoas, que tudo vai ter um lado que talvez não seja 100% positivo, mas ao longo do nosso papo, isso é uma coisa que eu quero trazer também para a nossa discussão. A gente sabe que existem alguns métodos que são super eficientes, são considerados até melhores, mas que eles custam muito mais caro. Então eu acho que a gente tem que ter um pouco também de equilíbrio nessa discussão, até para que a gente não exclua coisas que ainda são mais acessíveis. E outra, às vezes a gente acha que são muito caros e na verdade não o são. Se a gente divide, às vezes, pelos meses que vai estar usando, também, pelos anos que usa, se a gente faz uma continha, realmente eles saem até mais baratos. Entendi. Né? No custo-benefício ali, Sim. pensando a longo prazo. E tem para tudo, e não só para anticoncepção. Isso que é o mais certo. Importante. Tá certo. O anticoncepcional hoje, a última coisa, aliás, a primeira coisa é o anticoncepção, mas hoje a gente usa ele para tantas outras coisas que no final a gente acaba até perdendo um pouco da anticoncepção dele. Tá certo. Vamos colocar na tela, então, mitos e verdades. O primeiro, mito ou verdade, na tela. Olha lá. Vamos ver se o nosso já está no ponto. O Fuzi vai me avisar. Porque mais cedo a gente teve um probleminha aí com o computador. Não tô ouvindo... Agora sim. Opa. Não tô ouvindo a Fuzi, tá? Depois é... Agora sim. O uso de métodos contraceptivos durante muitos anos pode levar à infertilidade. Doutora, mito ou verdade? Mito. É assim, enquanto você está tomando o anticoncepcional, você não quer engravidar, então você está infértil temporariamente. Tá. Parei de tomar meu anticoncepcional, eu vou voltar com a minha questão reprodutiva totalmente 100%. Tá. O que muda? Se eu tomo 10 anos de anticoncepcional, dos 20 aos 30, ok, porque com 30 a gente tá super bem. Sim. Ah, é aqui? Imagina, fica tranquila, doutora. Dos 20 aos 30, então, ok, porque 30 anos é uma idade legal. Uhum. Agora, se eu tomo 10 anos, dos 30 aos 40, a hora que eu paro com o anticoncepcional, eu já tenho 40 anos. Então vai ser mais difícil para engravidar. Mas não por causa do anticoncepcional, e sim pela nossa idade. Então, é mito. Posso aproveitar e já colocar um mito ou verdade meu aqui antes do próximo, que é o seguinte: mito ou verdade que o estrogênio, enfim, a parte hormonal, ela pode ficar dentro de células de gordura e esse processo do pós, né, parei de tomar pílula, demorar um pouco mais por causa disso? Sim, mas isso acontece muito mais com os anticoncepcionais injetáveis. Tá. Os anticoncepcionais orais, a meia-vida deles é muito rápida. Tá. Toda célula de gordura tem estrogênio. Entendi. Isso já é dela. Tá. Então, o lance do turnover, que a gente fala que é esse tempo de tirar todo esse estrogênio, nas pílulas orais é 24, 36, 48 horas no máximo. No máximo, doutor. No máximo. Tá certo. Vamos pro próximo mito ou verdade? Manda a perguntinha na @VocêBonitaTV, que estamos ao vivo, olha lá. A pílula do dia seguinte pode ser ingerida em até 72 horas após a relação sexual. Mito ou verdade? Verdade. É verdade. Porém, ela, quanto mais tempo você demora para tomar, menos ela vai fazendo efeito. Tanto que, se você tomar ela com 72 horas, a chance dela dar certo é de 50%. Ou seja, até a tabelinha ainda é melhor do que a pílula do dia seguinte. Doutor, então ela vai meio que perdendo a eficiência. Vai, porque do passar o das negócio horas. de como funciona a pílula do dia seguinte é... Se eu
tem uma chance do espermatozoide chegar nesse óvulo, a pílula dia seguinte, na hora que ela entra em você, ela faz com que esse óvulo não aceite esse espermatozoide e faz com que o espermatozoide pare de se mexer. Entendi. Então, quanto mais tempo você demora para tomar, mais isso já deve ter acontecido. Entendi. Então, quanto mais rápido, melhor. Agora, não tem uma questão também, aproveitando mais um mito ou verdade, né? A gente vai aproveitando a pílula do dia seguinte, eu sei que tem muitas dúvidas. É um fato, assim, que depois de um tempo, se a pessoa tomar muitas vezes, ela também perde eficiência? Sim, a pílula do dia seguinte é um método de emergência. Tipo, 2 vezes no ano. No máximo, aham. No máximo. Tá. Então, se a partir de agora você... Nossa, já tá a terceira vez que eu tomo e já tem o quê? 2, 3 meses? Acho que você tá precisando de um método anticoncepcional, né, gente? Então, é uma pílula de emergência. Ah, a camisinha estourou. Ah, eu não... Sei lá, encontrei o crush sem querer e tava desprevenida, que né, é ruim. Acontece. Tá certo. Vamos pro próximo mito ou verdade? Na tela, mandem perguntinhas no @VocêBonitaTV, porque estamos ao vivo. Olha lá. Mito ou verdade? Mulheres que não tiveram filhos não podem usar DIU. Mito. Muito mito. Muito mito. Muito mito. E é assim, hoje a gente tem vários tipos de DIU. Deixa eu mostrar pra vocês Vamos aqui. mostrar, doutora. Você trouxe tudo aqui, Eu ó. trouxe os 2 DIUs que a gente conhece muito. Aham. A gente tem o DIU de cobre, que aí ele é igualzinho esses daqui, só que eles têm uma faixinha de cobre no meio. Tá. Então, eu não sei se vocês vão conseguir ver, é pequenininho. Tanto o DIU que a gente considera grande, quanto o DIU pequeno, Aham. eles são bem pequenininhos. Esse aqui é pro útero que nunca engravidou. Certo. Esse aqui é pro útero que engravidou. Ai, Mas a que diferença é muito interessante. pequena. Que interessante, Você doutora. entendeu? Então, eu não sabia disso, não. Porque Você sabia? o que fazia Aqui, ó. a gente Vou segurar não aqui. querer usar o DIU para as pacientes mais jovens ou que nunca tiveram filhos É porque pelo o útero, tamanho, pelo né? tamanho do útero, porque o útero nunca cresceu. Aham. Só que esses DIUs hoje em dia eles são tão pequenos Deixa eu que mostrar o até maior. o útero de mulher que já engravidou, o DIU de mulher que já engravidou, eu uso em paciente que nunca engravidou e não tem problema. Gente, dá pra ver bem a diferença do tamanho. Muito legal, É. eu não sabia disso. Agora, tem um outro detalhe. E mulheres virgens? Então, que a nunca mulher tiveram virgem, relação? aí ela não vai querer uma anticoncepção. Pelo menos não naquele momento. É. Então, o DIU acaba não sendo usado. Isso é polêmico, doutor. Isso é meio polêmico. Mas, por exemplo, eu sou uma virgem e eu tô pensando em transar. O que eu acho que é melhor para essa paciente? Os métodos orais. Certo. Porque aí eu tenho como ver se ela tiver qualquer efeito colateral, tirar isso rápido. Entendi. Os métodos hormonais, tem o implante, Tá. que ele tem o mesmo tipo de remédio que tem no DIU, só que ele fica aqui embaixo da pele. Tá. Então eu não tenho que... Porque para colocar o DIU eu preciso passar o espéculo, que é aquele bico de pato, o aparelhinho. E aí, neste caso... Isso. Então, Não assim, é. tem algumas pacientes que vão se sentir desconfortáveis Entendi. para fazer a colocação do DIU. E quem já colocou o DIU alguma vez, vê que às vezes ele dá uma cólicazinha, a gente coloca o DIU com muita tranquilidade no consultório, mas às vezes essas pacientes que não têm uma mobilização ou um movimento maior ali vaginal, aí é melhor a gente usar uma coisa que não seja de uso vaginal, de colocação vaginal. Perfeito. A gente precisa, de qualquer forma, ter essa conversa médico-paciente. Sempre. E a gente toca sempre nesse assunto, porque quando a gente está falando desses métodos, eu sei que é uma preocupação das mães, e quantas estão aí do outro lado, as mamães de meninas, principalmente, nesse início de fase, quando tem a primeira menstruação, né, e que já começam ali... Enfim, querer conversar sobre isso, que Temos é medo. muito bom, não é, Temos doutora? medos. Temos medos. Temos vários medos. E a anticoncepção não vai fazer essa menina querer transar mais rápido. Entendi. Mas você tem que dar essa responsabilidade para ela. Porque se a partir dos 12 anos supõe-se que a gente já pode engravidar, a gente precisa entregar para esta menina, que pode ser uma criança, que tem consequência de alguns atos. Perfeito, então concordo. a responsabilidade tem que ser dela também. Então a gente tem que ser aberta. Entendi. E usar ou não anticoncepcional é uma coisa que elas devem pensar juntas. Perfeito. Com a responsabilidade dela também. Não é fácil, né? Porque Não, tem meninas não é. que menstruam muito cedo. Muito cedo. Eu fui uma delas. Não é fácil. A cabeça ainda não está preparada para uma coisa tão importante. Vamos colocar na tela o próximo mito ou verdade. Doutora vai me responder daqui a pouquinho. Olha lá, mito ou verdade? O uso de pílula anticoncepcional
pode alterar o humor. Será? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Perguntem aí no @VocêBonitaTV, porque doutora, deixamos esse mito ou verdade na tela. Será que o uso de pílula anticoncepcional pode alterar o nosso humor? Pode. Pode. O que não altera o nosso humor, doutora? E pode alterar para o bem ou para o mal. É. Por isso que muitas vezes quando a gente começa qualquer anticoncepcional, quando a paciente fala para mim, eu tenho muita TPM, é um negócio chato, mas eu não preciso de anticoncepção, mas às vezes eu uso o anticoncepcional para melhorar a TPM dela. Entendi. E às vezes tem pacientes que chegam e falam assim, olha, eu tô usando ele, eu tô o tempo todo mal-humorada, brigando com todo mundo. Pode ser do anticoncepcional. E aí a gente tem que trocar. Por isso que é muito importante a gente fazer esses testes. São vários tipos, são vários hormônios, são vários métodos. Vai ter um que vai ser bom para você. E não quer dizer também que o mês inteiro a gente consiga ficar bem, porque o natural feminino com a montanha-russa hormonal também não é o bom humor o mês inteiro. Não, quem consegue. Então, não é verdade? Então, assim, a gente também tem que ter um pouco de maturidade e equilíbrio para entender esses momentos mais sensíveis da mulher. Isso, ficar cor-de-rosa o tempo todo não dá. Não dá, não dá. Vamos colocar na tela o próximo mito ou verdade. Daqui a pouquinho, perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Olha lá. Mito ou verdade? DIU pode aumentar o risco de câncer de colo do útero. Será? Mito. Mito? Mito. Bom, por que falam isso? Porque eu acho que o fato de colocar alguma coisa lá dentro do útero e o pessoal achar que aquilo fica lá balançando ou criando bactérias, não. O DIU, quando ele bem colocado e quando bem olhado todo ano, pelo menos uma vez, você vai lá, faz o Papa Nicolau, faz o ultrassom, a chance do DIU te dar problema é zero. Tá. E o câncer de colo de útero tem muito mais a ver com HPV, que é de relações sexuais desprotegidas, do que com o DIU. Tá. Então a gente vê câncer de colo de útero em mulheres que têm DIU, mas não é por causa do DIU. Entendi. E sim por causa das relações desprotegidas. Vamos aproveitar que a gente está falando do DIU, doutor, e você tem aqui uma maquete super legal. Como que o DIU é colocado? Onde ele fica? Dá pra gente visualizar? Dá. Acho que dá, né? Eu vou... Pode, fica... Posso? Pode, eu adoro. Então assim, esse aqui é o nosso lateral. Tá. A vagina é esse tubo aqui. Aqui a gente tem o intestino, bexiga. Então quando eu venho colocar o DIU, eu coloco... Então ele já vem... A gente deixa ele preparadinho. Vem cá, neném. Peraí, querer. A mulher tá Calma, anestesiada, né, doutora? Então, a gente tem dois jeitos de fazer. Eu gosto de fazer com anestesia, porque eu sou dolorida. Então, a gente vem, coloca por aqui e eu vou entrar dentro do útero dessa paciente. Então, aqui eu vou conseguir ver melhor. Tá. A gente entra pelo canal. Qual que é a câmera? Essa. Aí. Esta Perfeito. câmera. E aí eu venho e coloco o DIU aqui dentro. Tá. E aí ele fica dentro do útero. Certo. Bonitinho lá dentro. Aí é o lugar dele. Então, Aqui se é o fosse lugar nessa dele. maquete um pouquinho maior, é ali no É finalzinho. aqui assim, ó, nessa parte cor de rosinha. O rosinha é o... rosinha claro. Tá. Ele fica aqui. Então Legal. você vê que para ter relações, não vai encostar no DIU. Você vai ter relação, pode ter qualquer posição, tudo. Você não vai encostar em DIU. Tá. Se você tem dor, é porque tem alguma coisa errada. Esse DIU não tá no lugar certo. Mas aí é que tá, doutora. Vou lá e já volto. Vou deixar a perguntinha do público e a gente vai conversar sobre isso. O que faz o DIU sair do lugar? Essa é outra pergunta que eu sei que muita gente quer saber, mas a da Eliana a gente também responde. Olha lá, um beijo pra Eliana, viu? É possível engravidar na menopausa? Precisa usar algum método contraceptivo, né? Já responde, doutora. Vamos responder a perguntinha da Eliana. Se é possível engravidar na menopausa, se ela precisa usar algum método aí contraceptivo, doutora. Vamos lá, na medicina, nunca e sempre a gente não fala. Então, existe sim uma pequena, ínfima chance de você engravidar na menopausa. Mas, se eu comprovo a sua menopausa, geralmente você não precisa, gente. Então, não adianta querer ficar... Tem pacientes que falam assim, não, mas diz que é mais fácil de engravidar na menopausa. Não. O que é a menopausa? Acabaram os óvulos. Não tenho mais de onde ir, então não tenho mais para onde fazer esse neném. Né? Você olha lá na imagem, não tem? Isso. Não tem. Né? Não tem. E eu deixei uma perguntinha também. A gente estava falando do DIU. O que então pode deixar o DIU ali fora do lugar, né? O que vai mexer com esse DIU? Número 1,
o útero que não gosta do DIU. Ah, isso pode acontecer. Por isso que eu sempre falo, daqui um mês você volta pra ver. Entendi. Porque normalmente quando o útero não gosta, e aí ele vai querer mandar esse DIU embora. Que coisa. E é da pessoa. É não adianta eu individual. querer, não adianta eu querer colocar outro, vai sair de novo e assim é. Tá. Outra coisa, infecção. Então, infecções vaginais, infecções uterinas, isso pode fazer com que o útero queira expulsar essa infecção e expulsa o DIU junto. Outra coisa é paciente que tem alguma anormalidade, tem algum problema anatômico. Certo. Agora, por relação, por intestino preso, por infecção urinária, não. E aquele negócio de útero... Retrovertido. Quando a gente vai colocar o útero, esse útero aqui, ele é um útero antivertido. Tá. Só que o médico, quando a gente vai colocar, se ele tem o útero retrovertido, eu só mudo a minha curvatura de Entendi. colocação. Então é possível. É possível, nossa, totalmente. Se tem útero, tem jeito de colocar DIU. Tá certo. Perguntinha do público. Aproveita, estamos ao vivo no @Você Bonita TV. Olha lá. Ana, um beijo, obrigada. Minha filha tem diabetes tipo 1 e colocou o implante, porém, ela ainda não menstrua. Ela ainda menstrua. Porém, ela ainda menstrua, sim. É normal? Normalmente, com o implante, a tendência é de não menstruar. O implantezinho Vamos mostrar o implante. é este daqui. Cadê Ó, a minha se quiser colocar câmera a mão atrás, doutora, a mão aí, atrás, boa, assim, ó. aí. Ele é de silicone. Tá. E ele fica embaixo da pele, nessa área aqui do braço. Tá. Então, ele dura 3 anos e ele tem um hormôniozinho que ele é contínuo e, na teoria, a maioria das pacientes não menstrua. Porém, algumas podem menstruar. 20% dessas pacientes podem menstruar. E é normal, não quer dizer nada. Leva o seu tempo também. Isso, e não quer dizer nada. Quer dizer só que o útero gosta de mais hormônio, então ele continua menstruando. Nesse caso que ela cita diabetes, tem algum contraceptivo que é preciso ter um pouco mais de atenção por essas questões individuais aí que acabam envolvendo até questões metabólicas, né, femininas? Sim. A gente vê muito na internet hoje as pacientes falando que anticoncepcional é veneno. Eu não quero pôr esse veneno no meu corpo. Mas, gente, não. O anticoncepcional hormonal, no começo, ele tem 2 hormônios, que é estrogênio, que é nosso, e progesterona, que é nosso também. Então, não é nenhum veneno que a gente está colocando no nosso corpo. O que muda? As dosagens. Tá. Então, por exemplo, uma paciente que tem problema cardíaco, trombose, eu tento evitar de usar o estrogênio. Eu uso só a progesterona. Tá. Para uma paciente que tem muita TPM, eu vou querer um pouquinho mais de estrogênio. Quem tem acne, quem tem oleosidade da pele, quem tem pelos, eu gosto de usar estrogênio. Tá. Então, cada paciente vai ter o seu. Por isso que é importante a gente fazer essa individualização e cada uma vai ter um para chamar de meu, sim. E na consulta tem que contar tudo, né, gente? Porque as pessoas às vezes não contam tudo e qualquer detalhe é muito importante, seja na escolha do contraceptivo ou até para seguir aí um planejamento de conduta. A gente é até paciente. chato, né? Fica perguntando um monte de coisa. Mas você nem me conhece. Não, mas eu quero. Mas tem que contar. Próxima perguntinha, olha lá, quem escreveu pra gente? Thalita, um beijo, obrigada. Quem tem trombofilia, então, não pode tomar anticoncepcional? Então, trombofilia é aquele estado onde você faz mais coágulos. Então, a paciente coagula mais, então pode dar a tal da trombose. As pacientes com trombofilia, a gente dá um anticoncepcional que não tem estrogênio, que é o estrogênio que aumenta a coagulabilidade do sangue. Entendi. Então, tem sim um anticoncepcional para quem já teve ou tem uma trombofilia ou já teve trombose. Tá. Então, temos sim anticoncepcionais hormonais que elas podem usar, sem medo. A questão, doutora, pra gente encerrar, a gente até colocou aqui, né, trouxemos, né, doutora? Tem camisinha, diafragma, tudo. Injetável. E você volta com essa pauta que eu sabia que ia bombar de perguntinha, porque a gente acha que sabe tudo, sabe nada, gente. Tem que ter informação que é importante. E tem que perguntar. Mas pra gente encerrar, a questão das mulheres que fumam associadas à pílula, isso sim pode ser considerado um problema? Porque aumenta a chance de trombofilia. Então, a gente faz o quê? Tira o estrogênio e só dá a progesterona. Tá certo. Essa é uma opção. Ou o DIU de cobre. Também é outra opção. Você volta, doutora? Volto quando vocês quiserem. Eu adoro que você é divertida, né? É um papo aberto sempre, a gente tem que falar sobre isso. Eu sei que não só para as mulheres já adultas, que a gente tem realmente muitas dúvidas, mas para as mamães que querem, né, dar esse início para as meninas de uma forma
muito agradável, muito consciente, como você Isso. disse, colocar ali a responsabilidade já, né? Perfeito. Logo no início. Vou deixar o contato, @doutora Karen. O doutora é por extenso, tá? A palavra doutora, o Karen é K-A-R-E-N, tá? Termina com N. Então, @doutora por extenso Karen. Tudo junto, vocês já encontram o trabalho dela. Muito obrigada, mais uma querida. vez. E obrigada, muito obrigada por trazer tudo, porque com ilustração é muito mais legal. mais A gente legal. aprende muito mais. Um beijo, até a próxima, doutora.